Olá, bem-vindo à aula 15. Vamos falar sobre intenção positiva. Essa aula é a 15ª da série de aulas dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Mas o que são esses 5 princípios? São as ordens da ajuda. E o que são as ordens da ajuda? São os princípios sistêmicos aplicados à relação de ajuda. A ideia é que os princípios sistêmicos são uma postura interna que qualquer pessoa pode adotar. Enquanto postura interna, quando você pensa, a gente está falando desde a aula 10 até a aula 20, o foco é o segundo princípio sistêmico, que é a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam, sem querer mudar ou acrescentar nada. Esse é o contexto. Então, dentro do segundo princípio sistêmico, a aceitação, a aula de hoje é um olhar para a intenção positiva. Mas o que é a intenção positiva? Então, se você é terapeuta ou líder, lembrando que ser líder, você pode ser líder de si mesmo, você pode pensar na autoliderança, ou você pode exercer uma liderança situacional ou momentânea. A questão da liderança não significa que você precisa ocupar uma função de liderança profissionalmente. Liderança você pode entender como exercer influência em alguma medida. Nesse sentido, você pode experimentar os princípios sistêmicos como uma forma de checar se você, de fato, obtém mais resultados quando você olha para os princípios sistêmicos. Simples assim. Então, vamos dizer assim, para mostrar a importância da intenção positiva, ela tem um olhar para a solução. Eu entrei em contato, eu aprendi sobre intenção positiva no primeiro curso que eu fiz de formação em programação neurolinguística, que foi o Practitioner em PNL. Eu fiz ele em 2011. Eu lembro que foi de março a julho, era quinzenal, um fim de semana sim, final de semana não, e era prático. Então, uma das primeiras... A PNL, a programação neurolinguística, ela é um mapeamento daquilo que funciona. Então, lá na história da PNL, se eu não estiver confundindo os nomes, John Grinder e Richard Bandler, um era matemático, o outro era músico, eles contam que foram para um seminário na Universidade da Califórnia, da Virginia Satir. E assistindo ela, no intervalo, eles fizeram um teste. Qual foi o teste? Um deles subiu no púlpito, no palco, e imitou a Virginia Satir. Essa imitação é a modelagem. Então, por imitar a Virginia Satir, só o fato de imitar... A Virginia Satir foi uma terapeuta, ou era, não sei se ela está viva ainda, famosa na década de 70, 80, 90, porque ela trabalhava com famílias e usava uma técnica chamada estrutura familiar. Ela representava, muito parecido com constelação, ela pegava os alunos que não conheciam do caso e colocava eles para representar pessoas da família com que ela estava trabalhando. E aí ela se surpreendia como que alguém que não conhecia representava e falava e sentia como a pessoa fala e sente. Então, em alguma medida, essa estrutura ou familiar é o que ela utilizava. A PNL, vamos dizer, modelou ela. Modelar quer dizer, o que ela faz bem? Como que ela faz? E como que utiliza isso? Dessa modelagem, em alguma medida, surgiu a PNL. A PNL então, tem 3 influências. Tem a influência da terapia familiar, da Virginia Satir. Tem a influência da Gestalt terapia, do Fritz Perls, que é a parte da percepção. E tem a parte da linguagem, que é do Milton Erickson. Tanto no metamodelo de linguagem, quanto na modelagem em si. Tem também o Gregory Bateson, que também trabalhou com linguagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi nesse contexto, em 2011, que eu entrei em contato com essa ideia da intenção positiva. E o maior efeito de se olhar para a intenção positiva em relação a uma situação ou um conflito é, ao invés de a gente se apegar ao que não está funcionando, ao ruim da situação, a gente olha o que de positivo pode vir da situação. Existe uma ferramenta chamada integração de polaridades. A polaridade é um lado que quer uma coisa e o outro lado que quer outra coisa.
Quando você está indeciso, normalmente existem dois valores em conflito. Então, você pode pensar que a integração de polaridades, ou seja, a intenção positiva, tem a ver com reconhecer qual é o valor por trás. Esse lado que, exemplo, que quer se dedicar mais ao trabalho, o que ele valoriza? Ah, segurança, estabilidade. E o lado que não quer, o que ele valoriza? Ah, ele valoriza tempo livre, ele valoriza tempo com a família. Em alguma medida, são dois valores que estão se opondo. A intenção positiva é reconhecer e agradecer o positivo dos dois lados. Quando a gente reconhece o positivo, geralmente aquilo que a gente gosta é mais fácil de ver o positivo, certo? Aquilo que a gente não gosta, normalmente requer-se um esforço para reconhecer o positivo. Então, compreender o conceito da intenção positiva traz o benefício de você lidar com, por exemplo, um impasse consigo mesmo. Daí, deixa nos comentários se você já conhecia o termo intenção positiva, se você é terapeuta, se você já usava e como você usa. E se você é líder, você já conhecia o termo intenção positiva? E se você já usou alguma vez, como que foi a experiência? A minha foi essa na PNL. Então, eu fiz formação em programação neurolinguística, nível practitioner, em 2011, nível master e trainer em 2012. Foi muito importante para me trabalhar e para ter ferramentas para conseguir trazer qualquer experiência teórica, melhor, qualquer teoria para a prática. A PNL, de uma forma, me deu instrumentos para conseguir criar experiências, criar movimentos que trazem experiência. Então, para mim, foi muito importante. E, em alguma medida, eu combinei a constelação sistêmica com a PNL, com a comunicação não violenta, com a hipnose ericksoniana, a hipnose rápida, e com... faltou um... É isso. De maneira geral, é isso. O problema de você não reconhecer a intenção positiva é ficar no conflito, ficar no problema e deixar de usar um recurso. Eu tinha uma busca por autoconhecimento que me acompanhava a vida toda. Então, eu comecei a ler livros sobre autoconhecimento, assim, de forma intencional, lá para 2003, mais ou menos, 2002, 2003. E aí eu me identifiquei com leituras de autoconhecimento. Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi um livro sobre parapsicologia. Então eu gosto desse tema do sutil, do sobrenatural. A parapsicologia vai tratar sobre projeção astral, sobre coisas além da psicologia. Então eu lembro que foi o primeiro livro que eu li. Eu gostei. Depois eu fui buscando livros sobre, por exemplo, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Pai Rico, Pai Pobre. Eu lembro de um livro chamado Ócio Criativo. Esse livro eu acho que eu li em 2004. Até hoje eu lembro. O autor chama-se Domenico De Masi. Eu vou comentar esse livro porque o ócio, muitas vezes, para algumas pessoas, é visto como negativo. E a gente pode falar da intenção positiva do ócio. Quando você pensa em ócio criativo, significa, é importante ter tempo para não fazer nada. O ócio criativo, nesse sentido, comenta abaixo dessa aula se você já leu. Você já conhece esse livro, Ócio Criativo? O autor chama-se Domenico De Masi. O ócio criativo é ter tempo para acessar a criatividade, ter tempo para exercitar esse lado criativo. Se você está ocupado o tempo todo, qual é o tempo que sobra para você pensar em você mesmo? O ócio é necessário. O ócio é necessário para a gente acessar uma outra consciência. Todo ano, eu vou falar ainda do livro, estou só fazendo um parêntese. Todo ano eu participo de um retiro de 10 dias de silêncio. É meditação vipassana. Eu vejo que é desconfortável ficar 10 dias meditando das 4h30 às 9 da noite. É desafiante, mas o benefício em relação a ter consciência sobre como a mente funciona compulsivamente, perceber que existem padrões de comportamento que trazem mais sofrimento do que resolvem. Esses insights vêm quando você observa a mente. Então, a experiência de não fazer nada
que eu estou conectando com o livro Ócio Criativo do Domenico De Masi. É uma oportunidade para acessar uma consciência diferente. A criatividade depende de um ambiente propício para isso. E aí eu vou colocar assim, imagina que você se sinta desconfortável com o ócio. Tem muita gente que se sente assim. Não está fazendo nada, se sente desconfortável, precisa estar ocupado o tempo todo. Vamos aplicar a intenção positiva em todas as direções. A intenção positiva não é só para algo que você vê como positivo. Exemplo, o ócio ressignificar para ser algo criativo. Estar ocupado o tempo todo, a aula anterior foi sobre ganho secundário. Se pensar, o estar ocupado o tempo todo tem um ganho secundário, que pode ser evitar algum estado emocional, que quando não está ocupado sente. Esse estado emocional costuma ser a tristeza, ou o medo, meu corpo fazendo, para não sentir o que eu estou sentindo. Então, o ganho secundário pode ser um alívio. Mas eu posso pensar na intenção positiva de ficar ocupado o tempo todo. E aí eu estou diferenciando ganho secundário e intenção positiva. O ganho secundário é o que eu ganho fazendo o que eu estou fazendo. No caso de estar ocupado o tempo todo, é evitar um estado emocional, por exemplo. Eu posso pensar também que estar ocupado, eu estou cuidando do ambiente, e eu tenho um bem-estar do ambiente. Mas se pensar na intenção positiva de estar ocupado o tempo todo, pode ser útil, oferecer uma contribuição, retribuir a uma situação ou pessoa. Então, é sutil a diferença, eu até fui revisar a diferença entre intenção positiva e ganho secundário para deixar clara essa diferença. Existe uma ferramenta, então, que eu aprendi no Practitioner em PNL, que chama-se integração de polaridade. Quando e como se usa essa ferramenta da integração de polaridade? Quando você está num impasse. Quando uma parte de você quer uma coisa e outra parte quer outra. Então, eu preciso identificar o sim e o não. Um cuidado para tomar em relação à integração de polaridade é quando você pega duas dimensões diferentes da vida. Exemplo, o valor trabalhar, ele pode ter um peso que não é só sim para trabalhar e não para trabalhar. Às vezes eu posso ter o trabalho de um lado e ter a família do outro. Às vezes, nesse nível, eu não consigo integrar os dois. Porque um demanda tempo que o outro precisa. Nesse sentido, eu preciso, então, trabalhar um de cada vez. O lado que quer ter mais tempo para o trabalho e focar nele, e o lado que não quer. Aí fica mais fácil combinar eles, de observar que o lado que quer trabalhar mais, que é a satisfação de ser produtivo. O lado que não quer descansar. Às vezes é simples assim. E aí é possível integrar, quando a gente olha o positivo de cada lado. Então, o positivo do lado de trabalhar pode ser se sentir útil, se sentir produtivo. O lado positivo do que não quer pode ser ter liberdade, que traz bem-estar. Então, eu posso combinar a liberdade com sentir-se útil e perceber como eles podem trabalhar junto. Como eu posso me sentir útil, tendo liberdade, e como eu posso exercitar a liberdade no trabalho. Aí, olhando para o lado da família. O lado da família pode ser o lado que quer estar mais tempo com a família e o lado que não quer. É que, às vezes, o lado que não quer estar mais tempo com a família, ele pode ser visto como negativo. E aí, ao invés de reconhecer que precisa de tempo para si e é saudável, é importante ter tempo para si. Às vezes, quando você sai do trabalho e vai para casa e encontra a família, você chega lá e não tem mais tempo para si. É saudável ter tempo para si. Então, às vezes, reconhecer essa necessidade de ter tempo para si é dolorosa, é desconfortável, tem culpa. Então, é melhor ignorar isso e focar no trabalho. O que eu estou trazendo? Trabalho e família são dimensões diferentes. Talvez não dê para integrar eles diretamente. Aí eu mostrei o exemplo de integrar o trabalho e agora eu vou mostrar o exemplo de integrar a família. Então, o lado que quer estar mais tempo com a família e o lado que não quer, quer ter tempo consigo mesmo. Como que eu olho para os dois? É possível integrar eles? Qual é o positivo de estar com a família? Bem-estar, estar junto, acompanhar, compartilhar, por exemplo. E qual é o lado que quer estar sozinho? É o lado do cuidar de si, que também traz bem-estar. Como
encontrar esse equilíbrio de ter tempo para si e também de estar com a família. Não é tão, vamos dizer, não é tão difícil assim. Mas quando a gente pensa trabalho e pensa família, nesse contexto pode ficar difícil de ter essa combinação. Faz sentido? Boa noite, Clara. Então, nesse sentido, olhar para a intenção positiva é um recurso e uma ferramenta para você lidar com desentendimentos, com desafios, com problemas. Faz sentido isso? Bom, vamos lá. Não olhar para a intenção positiva pode ser manter problemas, manter desafios, pode ser focar no que está errado. É quase um exercício. Como eu falei, eu aprendi a ferramenta da intenção positiva no contexto da PNL, da Programação Neurolinguística, que tem um enfoque da mudança. Qual é o caminho que traz uma mudança efetiva? O caminho que traz uma mudança efetiva é o caminho que entendeu a mudança. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você passa muitos anos com uma situação que parece que não tem solução. E aí, de repente, de um dia para o outro resolveu. O que seria o olhar da PNL? Naquele momento que resolveu, o que mudou? Às vezes mudou uma hierarquia de valor. Às vezes, uma decepção fez você rever o valor que você estava dando para uma situação ou para uma pessoa. Entende? Mudou uma hierarquia de valor, mudou um valor. Outro exemplo. Eu lembro de um treinamento que eu estava fazendo em 2012, no Rio de Janeiro, que era um treinamento de coaching americano. E aí, na hora de fazer a sessão, eu já tinha feito outros cursos de coaching, usando outras abordagens, coach sistêmico. Então, eu já tinha uma abordagem do coach, eu já dava treinamento de comunicação, de liderança, usando a abordagem do coaching. E quando eu fiz a sessão, o meu jeito de fazer a sessão em 2012 era muito direto, assim, pergunta, 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 pergunta. E a gente fazia a sessão e tinha um feedback da professora, do grupo. E o feedback que eu recebi foi, olha, você precisa fazer a sessão de forma mais conversacional. A colega com quem eu fiz, ela falou, eu gosto dessa objetividade, é boa para mim. Eu não achei ruim. Eu gosto desse jeito, serve para mim. Mas o feedback da facilitadora é, olha, você foi muito objetivo. É importante exercitar uma fluidez, é importante ter vamos dizer, uma leveza. E aí teve, como o curso era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda a sexta, de 8 às 18, então, à noite eu estava pensando, mas o que faz o meu jeito ser desse jeito? O que eu penso? Qual que é a minha premissa? O que faz a minha maneira de fazer o atendimento ser percebido como objetivo? Daí eu lembro que eu tinha lido um livro eu acho que é John Whitmore, Coaching de Performance, acho que esse é o nome se eu não estiver misturando os nomes, John Whitmore, Coaching de Performance, o Coaching para a Performance. E ele diz que o coaching é consciência e responsabilidade, consciência e responsabilidade. Eu tinha guardado isso. Eu tinha aprendido que coach é consciência e responsabilidade, consciência e responsabilidade. Eu fui checar com a professora, isso no mesmo dia. Ela, então, eu entendi que o coaching é consciência e responsabilidade. Não, melhor, responsabilidade e ação. É que eu tinha guardado que coaching era ação. Aí a facilitadora perguntou, mas ação de quem? Então, na minha ressignificação, à noite, pensando comigo, bom, então eu guardei que coaching é ação, ou consciência e ação, isso. Eu estava com essa premissa, consciência e ação, consciência e ação. E aí a pergunta da facilitadora foi, mas a ação de quem? Sua ou do cliente? Aí eu, entendi. Como que eu mudo essa premissa em mim? Eu fiquei pensando, então, bom, vou experimentar outra premissa. Então, o processo é consciência, responsabilidade. Consciência e responsabilidade. No tempo do outro, no tempo do cliente, quando ele quiser a ação. Então, eu mudei o meu estilo. Aí, no dia seguinte, teve outra prática.
eu fiz com a mesma pessoa. O feedback foi, a sessão foi completamente diferente. Parecia outra pessoa. Então eu consegui mudar o meu estilo completamente diferente. Ela disse, eu já gostava do jeito anterior, porque combina com o estilo dela. Mas esse formato foi muito, parecia uma conversa. Eu achei muito interessante, porque eu consegui identificar qual era a minha premissa. O que eu estava pensando sobre o processo que me fazia agir daquele jeito. Na ocasião, eu achava que era a minha autoexigência. E era. Era a minha autoexigência que eu estava me cobrando resultado. Eu queria proporcionar o maior resultado possível dentro da sessão. Quando eu mudei a premissa, é como se eu soltasse a minha autoexigência por resultado. E eu compartilhasse com o outro, com o cliente. Ou seja, não é o meu resultado, é o resultado que é possível nesse encontro. Então, quando eu mudo de responsabilidade, consciência e responsabilidade, no tempo que for possível a ação, a mudança para essa perspectiva mudou por completo. Para mim, essa é uma, vamos dizer, uma referência de que a gente consegue mudar a nossa forma de agir quando a gente investiga qual é a premissa, qual a intenção positiva. A intenção positiva daquele jeito, o objetivo era, eu gosto de resultado e eu quero que a sessão leve para resultado. Então parece que eu ia muito rápido para a ação, também isso. É como se eu perguntasse rápido pela ação. A mudança de perspectiva foi, eu não pergunto para a ação, eu pergunto por possibilidades, eu pergunto por etapas, eu pergunto pelo que é importante, qual o sentido, qual o significado, o que se espera obter, o que vai mudar. Então, eu pergunto pelas bases, pela fundamentação. Quando esgota isso e o próprio cliente se move para a ação, ou fala da ação, aí eu passo aqui, no tempo dele chegou a ação. Eu gostei muito desse olhar que eu desenvolvi, que eu acessei. E eu quero mostrar, então, que se você tem um comportamento que não está trazendo o resultado que você gostaria, você pode atualizar ele. A forma de atualizar, uma é entender. Por que eu faço desse jeito? Eu preciso mudar? Pode ser que não. Eu posso entender que é o meu formato de agir e que está tudo bem. Então, eu posso, na verdade, ajustar se fizer sentido. Esse é o ponto-chave. Então, não olhar para a intenção positiva, se você pensar no contexto da terapia, em alguma medida é que você pode pensar no contexto terapêutico de alguém que vai contar todas as histórias de todos os problemas, por exemplo. Se você foca no positivo da situação, isso já traz um acesso, uma compreensão diferente daquela que a nossa mente está focando. Você já pensou nisso? Que a nossa mente tende a focar no problema? Faz sentido isso? Então a nossa mente foca no negativo. E a nossa mente foca no negativo não é por mal, é porque ela quer sobreviver. Então a mente focar no negativo é uma estratégia de sobrevivência, ela não faz por mal. Nesse sentido, é muito mais fácil pensar no que está errado, quem fez o erro e quem tem que consertar. Ou seja, é muito mais fácil focar no problema. Só que isso, claro, traz desgaste e não necessariamente vai resolver. Qual que é o outro olhar? O outro olhar é você perceber o seguinte: o que eu quero em relação ao que está acontecendo? Eu quero que funcione melhor, ou que funcione, ou que não tenha retrabalho. O problema que está acontecendo, vou colocar assim, constante retrabalho. Qual que é o positivo disso? Parece que é difícil de encontrar, né? Qual que é o positivo de retrabalho? É só negativo? Será que o retrabalho é que está acontecendo erros? Pode ser isso, pode ser que exista uma necessidade de rever a estrutura de trabalho. Então, o positivo pode ser incluir
existe uma necessidade de incluir um olhar que verifica se os processos estão distribuídos de forma equitativa entre as partes. Às vezes um está sobrecarregado enquanto os outros estão ociosos. Então pode haver uma necessidade de rearranjo dessa estrutura. Até aqui, então, para quem acabou de chegar, essa é a aula 15 sobre intenção positiva. Eu estou destacando a intenção positiva como uma forma de desenvolver a postura interna de aceitação das circunstâncias. A aceitação das circunstâncias é o segundo princípio dos atendimentos altamente eficazes, ou segundo princípio da ajuda, ou ordens da ajuda, que é uma postura interna. Então, para desenvolver a postura interna, de aceitar as circunstâncias, eu estou trazendo um olhar para a intenção positiva na aula de hoje. Você pode assistir às outras aulas, elas estão disponíveis no YouTube, ou também no LinkedIn, você pode ir lá e assistir, elas estão ainda por enquanto disponíveis. E quando você olha para a intenção positiva, isso ajuda, isso facilita a aceitação. Então, para fechar, para concluir a aula de hoje, o que eu quero enfatizar é a importância de olhar para a intenção positiva é trazer aceitação e lidar com mais facilidade com o problema. Para finalizar, eu sempre passo o testemunho de algumas pessoas que já tiveram uma experiência seja com a mentoria e formação, em constelação familiar, seja com atendimento comigo. Então, eu vou passar um vídeo curto aqui e aí já passo mais um e aí a gente encerra. Já agradeço antecipadamente pela participação e até amanhã na aula 16. Eu quero falar um pouquinho sobre como foi fazer o acompanhamento de 10 sessões com o Rodrigo no coaching sistêmico. E para mim ajudou muito, porque eu não. Quando eu comecei as sessões com ele, eu queria entender como eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho, por que eu cobrava tão pouco. E no decorrer das sessões, eu fui avaliando questões minhas de diálogos internos que eu tinha e que eu não conseguia identificar, então eu me sentia muito confusa o tempo todo. E um lado meu pensava de uma forma, outro lado pensava de outra forma, e isso me atrapalhava em várias decisões na minha vida, não somente em questão ao trabalho. E no decorrer das 10 sessões, a gente conseguiu identificar e trabalhar alguns condicionamentos que eu trazia desde a infância, e isso surtiu efeitos positivos, assim, de buscar mais leveza na minha vida, mais flexibilidade. E eu recomendo o trabalho do Rodrigo, eu sou também aluna dele do curso de constelação sistêmica familiar, eu recomendo a todos, vale muito a pena. Num contexto geral da nossa vida, para todos os aspectos, seja profissional, familiar ou de outras questões. Olá, meu nome é Rafael Cardoso, de São Paulo. Eu fiz uma sessão com o Rodrigo de constelação online. Estamos em 2020, na quarentena, e no meio dessa pandemia, loucura toda, ele me atendeu, fez uma sessão online. Minha expectativa era mediana, porque eu acompanho bastante o trabalho do Rodrigo e seu conteúdo é muito vasto, mas sendo sempre muito cético, eu apenas fazendo cálculo nas coisas e sendo bem matemático mesmo, fico sempre com o pé atrás. Minha expectativa era média. Fizemos uma sessão de pelo menos 30 minutos e a minha questão de 0 a 10 de incômodo estava no 9. Em 30 minutos, uma pessoa cética reduziu a 0. Rodrigo conseguiu reduzir a 0 um incômodo que estava me acompanhando há muitos anos no nível 9. Portanto, eu recomendo muito o conteúdo, o atendimento e o apoio
do trabalho do Rodrigo e agradeço demais o seu profissionalismo, companheirismo e amizade. Oi, Rodrigo. Então, falar de você é sempre muito bom. Falar do teu curso, para mim, é maravilhoso. A tua metodologia, ela é muito clara, ela é muito eficaz. Eu aprendi muito com você, coloquei em prática, me curo a cada dia, estou no processo de cura contínua. Entender que as nossas doenças, as nossas emoções têm fruto, raiz dos nossos traumas infantis não resolvidos, isso é libertador. Entender as nossas emoções, entender o que tem por trás e acolher a cada uma, isso é lindo. Eu só tenho a te agradecer, Rodrigo, porque a mudança na minha vida, a cada dia, ela é clara. Hoje eu estou vendo a vida com um brilho diferente, coisa que antes eu não via. Eu culpava a todos, quando na realidade a única pessoa que pode se sentir culpada sou eu mesma, por exigir de mim coisas que às vezes nem eu sabia. Os nossos traumas infantis nos sabotam muito e cobramos do outro aquilo que o outro não pode nos dar. E daí a nossa vida fica uma bagunça. Então, Rodrigo, gratidão por eu ter te achado no Instagram e ter feito, sim, o curso com você. Gente, eu super recomendo o curso do Rodrigo. Façam. O aprendizado é inédito. O olhar para a sua vida vai ser outro. Você não será mais a mesma pessoa. A mente que se expande nunca mais volta a ser a mesma. Eu super recomendo. Faça o curso do Rodrigo. Um abraço para você. E até. Tchau, Rodrigo. Sempre é bom estar contigo, tá?